E quando você percebe, você está obedecendo todos os comandos. Você não enxerga, você não vê, é como se fosse um coma. Oi, meu nome é Simone Veloso e a gente vai falar sobre como um narcisista te hipnotiza. É muito louco a gente pensar que quando a gente entra num ciclo de abuso narcisista, de repente a gente muda o nosso pensamento, a gente começa a fazer coisas que não tem nada a ver, a gente começa a pensar coisas que a gente não pensava, a gente começa a ter condicionamentos, comportamentos, a gente muda. E quando a gente olha para trás, a gente percebe também a dificuldade que é para a gente poder sair disso. A gente se torna uma outra pessoa, a gente muda o jeito que a gente vê a vida, a gente passa a ter ansiedade, a gente passa a ter pensamentos mais obsessivos. E não era assim. A gente mudou, a gente passou a ser uma pessoa ciumenta, passou a ser uma pessoa neurótica. E isso tudo depois de um relacionamento, depois de um ciclo, depois de um vendaval que passou na tua vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para que você possa ser avisado sempre que aparecer um vídeo novo e você possa entender como é que funciona esse ciclo de abuso e quem sabe isso te ajuda. Um narcisista, ele faz com que a pessoa seja hipnotizada e a gente vai falar como isso funciona, né? O que é a hipnose. Sempre que a gente pensa em hipnose, vem aquela imagem clássica, né? A pessoa comendo uma cebola, a pessoa fazendo coisas que ela teoricamente não faria, aquela coisa mais de hipnose de palco. Mas a hipnose, ela é um estado de atenção concentrada, ele é um foco concentrado. Então, muitas vezes, a gente está sendo hipnotizado durante o dia e a gente não percebe, a gente não se dá conta. Quando você pega o seu celular e você fica ali rodando, olhando para a tela e o mundo está acontecendo ao teu redor e você não se dá conta, você não ouve, você tá vidrado, você tá num estado de transe, você tá num estado de foco tão grande que você tá passando por uma hipnose, você tá ali hipnotizado. A hipnose, ela tem benefícios, né? A hipnoterapia, ela tem benefícios muito bacanas porque você entra num estado tão profundo ali de foco e algumas sugestões são feitas pelo hipnoterapeuta que vai fazer com que você tenha benefícios na sua vida. E quando isso acontece, né, para que uma hipnose seja feita, é preciso justamente isso, que haja uma concentração, que haja um foco, que todos os outros elementos sejam ignorados e que você fique com a sua atenção concentrada. Tomando como exemplo, quando a gente, sei lá, vai numa peça de teatro, quando a gente assiste um filme e aquilo é extremamente emocionante, a gente tá super concentrado, as luzes do cinema estão apagadas, eu tô com um som muito alto, eu tô com a tela gigante na minha frente e acontece uma cena que é muito impactante, eu sinto aquela sensação. Eu tô completamente hipnotizado, não tem nada acontecendo, é como se eu tivesse ali vivenciando aquilo, meu coração acelera, eu choro, eu tenho toda a emoção que o filme me traz, porque eu ignoro, a minha mente ignora qualquer outro elemento, por um momento eu esqueço que eu tô no cinema e eu mergulho naquela sensação. E para que isso aconteça, algumas coisas são importantes. É preciso que você ignore os outros elementos, então haja um isolamento e é preciso que haja confiança para que você possa ignorar esses elementos. Então, por exemplo, no cinema, as luzes são apagadas, começa um trailer, você vai entrando naquele clima e você vai relaxando, até que você entra no filme. Depois que começa a experiência, aí sim você é levado a ter as sensações e é um processo que ele acontece de forma consciente. Então a pessoa, ela não é obrigada, ela foi voluntariamente. Aquilo aconteceu porque ela ganhou a confiança, ela embarcou naquilo, então a experiência toda acontece de uma forma consciente, porque se você perguntar onde você tá, ela sabe que ela tá no cinema, mas a mente dela se permite viajar naquilo. Quando o narcisista entra na vida de uma pessoa, ele faz justamente este mesmo processo. Então existe um primeiro momento onde ele ganha a confiança dessa pessoa
para que ela possa eliminar os outros elementos, e aí sim ele começa a fazer sugestões na mente dela. Todas as ideias que são plantadas na cabeça de uma vítima, tudo que ela passa a pensar, tudo que ela passa a fazer, tudo que ela passa a obedecer, isso não é logo, né, numa primeira interação. Então, primeiro, o narcisista ele vem, ele seduz, ele encanta, ele se mostra solícito ou ele se mostra muito atraente. Depende, né? Depende do tipo de narcisista que você está lidando. E isso faz com que a pessoa se sinta à vontade, com que ela fique fascinada, com que ela sinta confiança. E a partir daí, ela começa a ter o seu foco somente naquela pessoa. Por isso também que o narcisista, ele rouba a atenção, ele rouba o tempo, ele tira as pessoas, ele isola. Quando a gente fala tanto de isolamento é terreno fértil, não só pela não influência das outras pessoas, porque claro, as outras pessoas poderiam avisar, olha, estranho, isso aqui não faz sentido, mas também porque com este isolamento, como se a gente estivesse no cinema, some todo mundo, ignora que está acontecendo alguma coisa lá atrás, ignora o carrinho de pipoca, ignora outras pessoas, ignora. A sensação é que você está dentro do filme. Então, quando o narcisista te isola, quando ele tira familiares, quando ele tira amigos, quando ele tira trabalho, é como se ele tivesse apagando todas as luzes. Quando isso acontece, é muito mais fácil te sugerir coisas, fazer com que o pensamento dele ou dela seja colocado na sua cabeça. Então, todas as coisas que são faladas, elas vão muito mais naturalmente sendo absorvidas por você. E aí você começa a ter sensações, pensamentos e comportamentos a partir do que é sugerido. O narcisista projeta em você, você acolhe e você começa a se comportar dessa forma. Por isso também é muito difícil enxergar e ver alguma coisa diferente quando você tá dentro disso, né? Quando você tá nessa, vamos colocar o nome de experiência, você tá nessa experiência, porque você foi levado e porque existe uma repetição. Você não consegue, é como se o tempo inteiro você tivesse entrado nessa sala de cinema e você não sai. É uma sessão atrás da outra e um repeteco. Você tá assistindo o tempo inteiro o mesmo filme. Então, se ele te desvaloriza, é um desvalorizar constante, repetido, sistemático. Essa repetição da ideia e dentro desse contexto onde nada mais existe, onde o seu foco está ali, faz com que você comece a ter esse pensamento. E aí a gente entende também por que é tão difícil quando a pessoa é descartada, quando a pessoa se vê sozinha, por que ela tem sensações tão ruins, por que ela continua tão fissurada, por que ela continua olhando para a tela, por que ela continua acompanhando, por que dói tanto, porque o pensamento dela passou a ser esse. É um choque muito grande para uma vítima quando ela entende tudo o que aconteceu. Nessa analogia do cinema, é como se de repente, depois de sessões e sessões e sessões e sessões onde tudo parecia fazer sentido, onde as histórias mais malucas foram contadas e você foi tendo sensações muito loucas ali dentro, de repente, acabou, acendeu a luz. Mas onde estavam? Onde estavam todas essas pessoas? De onde veio tudo isso? E você se dá conta de que não, que o que você estava sentindo era porque você estava assistindo, mas que na verdade era uma projeção. Então você perdeu coisas que eram reais. O real na verdade era a pipoca do lado, o real na verdade era o tempo passando e você não se deu conta. Toda a experiência com o narcisista ela é criada, ela é inventada e ela é tão louca que você começa a ter falas que também são muito malucas, né? Quando você conversa com uma pessoa, assim como eu falei coisas que eram totalmente sem pé nem cabeça, quando você fala com uma pessoa que está dentro do ciclo, bem ali no meio do filme, a pessoa ela fala coisas que para ela naquele momento fazem muito sentido, principalmente quando a pessoa está passando por coisas muito referentes ao jogo, onde o narcisista está fazendo um tratamento de silêncio, onde está fazendo coisas enigmáticas e a vítima está tentando entender. Neste momento, você praticamente não consegue conversar com essa pessoa. Nesse momento, a vítima, ela tá realmente acreditando que tá tudo certo e que ele vai voltar e colocou uma coisa que era pra mim. Agora eu tô entendendo, porque ela mergulha tanto naquilo, ela mergulha tanto nessa cena que a realidade não faz sentido pra ela.
a realidade é estranha. A vítima passa a acreditar nesse cenário inventado como se tudo isso fizesse um grande sentido. As desculpas mais malucas, as coisas mais sem pé nem cabeça que o narcisista fala soam reais. É um choque muito grande, é uma dor muito grande, é uma vergonha muito grande. Mas isso pode acontecer com qualquer um, né? Se a gente pensar que qualquer pessoa pode ser hipnotizada, é o que acaba acontecendo. Uma pessoa que encontra com um narcisista, ela é encantada de alguma forma, ela é levada a pensar e ela vai, quando ela percebe, às vezes esse espetáculo dura um dia, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, uma vida, depende. Mas sempre é possível acender a luz, sempre é possível acabar com isso tudo, sempre é possível ver a realidade, mas para isso é preciso também essa coragem, né, de romper, de ver a cena como ela é, de encarar também a parte da frustração e da dor, que é extremamente complexo. Porque quando você acende as luzes, quando você olha para o que é, você tem que encarar várias dores. Isso é muito complicado também. Quando você entende o que você pode estar passando, isso abre um leque de possibilidades, inclusive para isso, para você ir lá e acender as luzes e ver o que está acontecendo, qual é a realidade, e você sair desse campo de ilusão. Por isso que é importante, né, quando eu falo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar a notificação, porque é tão complicado você entender tudo isso que quanto mais conteúdo você tiver nesse sentido, mais pode te ajudar. Claro que isso não é o único meio, né? Qualquer informação que você possa ter a respeito vai te ajudar bastante, mas eu espero que os vídeos aqui possam contribuir nesse sentido. Então já se inscreve aqui no canal. Claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte caso você acredite que esteja passando por essa situação, inclusive para que você possa procurar ajuda. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.